Ai, mas pra fulana é fácil, ela não tem filho, ela não sei o que, ela não sei o que lá. Será que pra fulana é fácil ou você não tá sabendo dos problemas que a fulana tem pra fazer aquilo? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mari, você está no meu canal e hoje a gente vai falar sobre organização, planejamento e se colocar no lugar do outro. Porque é muito comum a gente ouvir: ai, mas eu não faço isso por quê? Um motivo aleatório. Então vem comigo e a gente vai desmistificar algumas coisas. Se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que eu ouço, mas pra você é fácil, você não tem filho. Realmente, pra mim é mais fácil. Eu não tenho filho. Mas cada um tem as suas dificuldades. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, que fala isso, não faz faculdade, não tá terminando a graduação, não tá fazendo estágio, não tem que entregar um monte de trabalho. Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? E cada um tem que abrir mão de muitas coisas. É aquilo, cada escolha, uma renúncia. E na verdade, cada escolha, muitas renúncias, porque não é um caminho ou outro. É um caminho, outro caminho, mais um caminho. Então, quando você escolhe um caminho para seguir, você está dizendo não para todos aqueles outros. Por exemplo, essa semana foi aniversário do Hélio. Não só foi aniversário do Hélio, como no dia seguinte foi aniversário da minha avó. Como no outro dia, o Hélio queria ir no shopping, assistir um filme no cinema. Se eu fosse furar a dieta nesses 3 dias, seria mais fácil? Lógico que seria assim, extremamente mais fácil. Mas não seria o caminho que eu quero para chegar no meu objetivo, entende? Então, hoje eu quero mostrar como que eu faço alguns ajustes para me facilitar durante a semana, para facilitar o Hélio durante a semana dele. Eu gosto muito de fazer aquela liberação nas costelas, então eu sugo bem e eu vou empurrando para dentro. É um processo, você vai melhorando conforme vai fazendo. Eu faço isso todo dia. Eu demoro mais ou menos uns 5 minutinhos para fazer. Mas agora eu já comi. Eu sempre gosto de fazer isso em jejum. Então eu faço um pouquinho em jejum e com o tempo você vai fortalecendo a musculatura e também vai conseguindo ter o controle abdominal. Eu ainda não tenho, mas tem uma galera que faz assim com a barriga, umas ondinhas muito loucas. A minha refeição 1/, de jejum, né? Foi 2 pães franceses não, de forma, 2 pães de forma. Eu coloquei uma fatia de queijo, que dá mais ou menos 30 gramas de queijo mussarela. Também coloquei 100 ml de leite integral, diluí eles em 100 ml de água. Eu sei, é muito polêmico, todo mundo que vê eu fazendo isso me julga, mas eu acho muito mais gostoso diluir o leite. E um dia você é jovem, pensa que dia lindo para ir tomar um sol, que dia lindo para ir pra praia, pra piscina. No outro você pensa, a roupa que faltava secar secou, porque olha isso. Olha esse céu, gente, tá muito lindo. O primeiro passo para começar a fazer as coisas para congelar é higienizar os potinhos. Eu lavo e eu gosto de passar água quente e depois eu deixo eles secarem aqui. Então também muito importante nunca guardar eles úmidos. Ouço muito, mas eu sequei com o pano. Gente, não adianta. Muitas vezes fica úmido. Quando você tampa, aí que os micro-organismos fazem a festa. Então assim, não dá sorte pro azar, não dá sorte pro erro, porque às vezes vai ter um problema de saúde, o negócio vai ficar fedido, você vai ter que lavar de novo, várias coisas assim em decorrência. Faz assim, deixa secar e depois você põe a comida ou depois você guarda o seu pote, aí você escolhe o que você vai fazer, mas espera secar muito bem. O cabelo do pós-treino é sempre uma vergonha, né? Vamos lá. Eu gosto de fazer a segunda refeição com mais proteína, porque aí me dá mais saciedade e no almoço eu não estou
varada de fome, né? Não estou uma capivara raivosa. Então, eu vou misturar iogurte natural. Esse daqui é desnatado. Ele só tem 2 ingredientes. Eu já mostrei pra vocês o integral deles. É legal também. Então, esse daqui tem 50 calorias no potinho inteiro. E eu vou colocar 14 gramas de whey, que daria, então, umas 10 gramas de proteína. Então, tem 10 gramas de proteína aqui. E aqui, quanto eu tenho de proteína? Vamos ver. Eu tenho 5,8. Então, vai ser uma refeição com 16 gramas de proteína. Para ser um lanche, eu já acho que já vai dar uma saciedade boa, que daqui a pouco também eu vou almoçar. Ó, quando eu ligo, tá no 0, ó. Então, porque ela já desconta esse peso. Então, vamos lá. Iogurte desnatado. Gente, eu acho que tá meio estranho esse iogurte, hein? Ó, gente, tá com uma consistência zoada. Beleza, não tinha mais duo desnatado. Vamos tentar o integral, ver se esse tá bom. Só o que me faltava era eu falar bem do produto e ele tá todo estragado. Ah, não, ó. Esse daqui já tá com uma consistência bem melhor. 84, com mais esse daqui da colher. 85, né? E agora vamos lá. 14 gramas desse daqui, ó. Porque um sachê tem 28. Tá mais pesado porque eu coloquei a colher. E aí eu tenho mais uma porçãozinha pra comer depois de tarde com esse iogurte. Eu gosto bastante de shake, mas eu entendo que às vezes dá uma enjoada. Então, essa é uma alternativa pra quem não consegue consumir shake com água. Fica gostoso. Quando a gente pensa em organização das refeições durante a semana, eu gosto de dividir em 2 grandes grupos. As refeições que a gente faz em casa e as refeições que a gente vai fazer fora de casa. Porque não é igual. Quando a gente vai fazer a refeição fora de casa, é ideal que a marmita já esteja lá, prontinha no congelador, pra gente só pegar, colocar na bolsa e levar. Já quando a gente está em casa, a gente consegue dar uma revitalizada na comida. E quando a gente adianta essa comida, no final de semana, poupa muito tempo, porque querendo ou não, 30, 40 minutos ou até mesmo 1 hora que a gente passa cozinhando todos os dias, é 1 hora a menos que a gente poderia estar fazendo outra coisa, sei lá, estudando, fazendo uma atividade física, dormindo, assistindo Netflix. Cada um faz o que quer no tempo livre. E se você fizer dessa forma, você estará criando tempo livre para você. Uma coisa que me ajuda muito é pegar um calendário, marcar os dias da semana que eu vou comer em casa. E aí eu sei quantas refeições eu tenho que fazer. E eu faço isso também pro Hélio. Então eu calculo quantas refeições ele vai fazer em casa e aí eu sei quanta proteína, né, que eu tenho que fazer para ele e quanto arroz eu tenho que ter feito para ele poder comer durante a semana. Normalmente arroz ele faz mais uma vez, né? Então eu deixo um pouco pronto e uma vez na semana ele faz um pouco mais de arroz ou faz um pouco de macarrão para acompanhar a mistura. Então eu faço meio que o cálculo só das misturas, né? Então, ó, para as marmitas já prontas, eu pego esses potes retangulares de 500 ml e ele teoricamente é descartável, mas eu confesso que eu dou uma lavada, dependendo da comida que eu faço, e reutilizo. A tampinha é assim e eu coloco já anotadinho quanto tem de cada alimento, porque aí depois que eu vou colocar no aplicativo de caloria, eu já sei, então eu não tenho que depender da minha memória para lembrar quanto de arroz eu coloquei, quanto de proteína eu coloquei, quanto de legumes eu coloquei. Então eu anoto nessa tampa com uma caneta permanente que, se você esfregar bem com álcool, sai e depois você anota de novo. Então eu uso essa aqui, tá? Tem uns potinhos menores de 250, tem de vários tamanhos. E se você faz as suas refeições em casa, você pode fazer nesses aqui. Então você pega, prepara e aí, por exemplo, guarda o arroz aqui e depois você só vai tirando. Dá pra fazer isso com várias coisas. Estrogonofe, carne moída. Então pensa na praticidade. Não são todos os cortes de carne
que dá para você fazer dessa forma. Então, por exemplo, bife, você pode já embalar eles individuais e aí você só vai fritar na hora. Se é uma alternativa para você, você já deixa eles congelados individualmente. Por isso eu gosto muito desses aqui. Eu falando que gosto muito como se eu comesse carne, né? Mas vocês entenderam, pra praticidade do dia a dia, e eu sei que a maioria dos meus seguidores comem carne, então isso ajuda muito. Então, ó, esses assim, ó, é da Swift, filezinho de peito sassami, ele já é temperado, então é muito prático. E eles são congelados, ó, soltinhos, eles são congelados e depois colocados no saquinho. Então faz com que a carne não fique grudada. Ou pegar os bifes e colocar assim, ó, é uma alternativa também. Infelizmente, esses daqui foi do açougue mesmo, então ele coloca no potinho, nessa bandeja, né, que é de isopor, então infelizmente não tem como reaproveitar e vai pro lixo, acaba gerando muito lixo. Mas se você comprar os filés normais e embrulhar no plástico, também dá super certo. Aí você só desce, põe um prato embaixo, né, pra quando ele descongelar não ficar sujando sua geladeira, mas é uma alternativa muito prática. Outra coisa que eu faço, ó, carne moída. Então aqui tem mais ou menos um pacote de... Eu fiz um pacote de 400 gramas e aqui tem 200, eu dividi em duas partes. Então eu já tempero, deixo refogadinho com cebola, alho e quando tem, põe tomate também. Divido em potinhos assim, que dá para uma ou duas refeições. Outra coisa, para vitaminas, morango congelado é uma ótima alternativa. E outra coisa, deixar alguns legumes, por exemplo, brócolis e couve, já ao dente, sabe? Porque aí você só dá um choque nele na água e aí você coloca na sua marmita no dia. Então, ó, eu faço dessa forma. E aí, se eu quiser, eu ponho só um pouco de brócolis ou uma cenourinha. Eu gosto de refogar ela, cozinhar e dar uma refogadinha só com um pouquinho de sal e um fio de azeite, assim, coisa de, no máximo, 1 a 2 gramas de azeite. Pode parecer algo muito bobo, algo muito simples, e é. Então, assim, coisa de 2 horas eu consigo preparar as marmitas da semana inteira. Então eu já deixo as minhas marmitas prontas com arroz, soja, legumes, e as do Hélio eu deixo já nos potes de vidro. Então eu faço carne moída, estrogonofe. É muito importante também você saber o que dá para congelar ou não. Por exemplo, creme de leite vegetal. Eu acho uma boa substituição ao creme de leite de origem animal, caso você vá congelar. Eu sinto que o creme de leite de origem animal, ele dá uma separada da gordura da água, então a textura não fica muito boa. Então, são pequenos detalhes que conforme você vai fazendo as suas marmitas, você vai preparando, vai aprendendo, ver o que você gosta do sabor, ver o que você gosta da textura. É muito importante que você não coloque muito sal, porque quando você congela, os alimentos vão pegar um pouco mais de sal, e também que você não deixe eles muito cozidos, porque na hora que você vai descongelar, na hora que você vai revitalizar esse alimento, ele vai acabar cozinhando mais um pouco, e se já estava muito cozido, vai virar aquela maçaroca. Os planners que eu uso são bem básicos, ó. Esse daqui eu acho que eu paguei R$6 na Calunga. Então você coloca o mês aqui e você vai colocar o dia. Então você vai ver, segunda é dia tal. Então você vai marcar o dia e vai montar um calendário. Então eles são todos em branco. Isso faz com que eles sejam mais baratinhos do que aquelas agendas mesmo. E aqui vem, acho que são, ó, 24 folhas. Teoricamente dá para 2 anos, mas às vezes eu uso mais de um por mês. Eu brinco com os meus pacientes do estágio que ser nutricionista é ser um farejador de problemas. Quando eu converso com eles, eu falo, eu preciso achar problema pra gente encontrar a solução, uma solução que caiba na sua rotina. Então eu vou procurando problemas que às vezes eles nem identificaram como problemas, mas aquilo às vezes está em camadas mais profundas. Às vezes a pessoa fala assim, ai Mari, eu não faço porque eu não tenho tempo.
Mas às vezes não é tempo, às vezes é uma questão de organização, às vezes a pessoa não sabe como fazer, então é uma questão de conhecimento mesmo, não sabe o que dá para congelar, como fazer uma salada de pote para ela durar uns 3 dias na geladeira, entende? São detalhes, a gente é farejador de problema, mas também não é só ficar caçando problema, né? Tem que achar solução, e eu acho que essa é a parte mais legal, achar soluções que caibam na rotina dos nossos pacientes.